Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa e estou falando com você que pretende enfrentar aí um concurso para o Estado do Rio de Janeiro. E lá no seu edital está a Lei 5260, que trata da previdência, do regime previdenciário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Me especializei em legislação orgânica e também legislação estatutária. E falar de Estatuto do Servidor é preciso também alcançar o regime previdenciário do servidor. Claro, como toda legislação específica, legislação estatutária, regime previdenciário também sofre constantes alterações. Então é preciso estar sempre antenado, sempre buscando a legislação devidamente adequada, devidamente atualizada. Tivemos alteração importante em sede constitucional, porque o nosso estudo tem base constitucional, não podia ser diferente, artigo 40 e seus vários parágrafos, né? Constituição Federal, muito cobrado em prova. E a partir dessa base constitucional, desse comando constitucional, no Estado do Rio de Janeiro, foi regulamentado o regime previdenciário próprio dos servidores públicos efetivos do Estado do Rio de Janeiro. Claro, por força também de um comando constitucional, esse regime previdenciário próprio dos efetivos foi estendido aos vitalícios, aos membros vitalícios, Ministério Público, membros do Ministério Público, membros da magistratura, membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E aí, olha, falando em atualização, temos que estar de olho atento, né? Temos que estar bastante exatamente antenado, né, nas diversas, inúmeras atualizações. Tivemos aí uma reforma previdenciária, teve algumas outras aí menos constitucionais que produziram alteração aqui no regime próprio, né, mas as mais importantes são essas. A emenda constitucional número 20, muito importante, mudou a fixação, as regras para a fixação do provento, né? Deixou do provento ser fixado pelo tempo de serviço e passou o provento a ser fixado por tempo de contribuição, onde não mais se admite a contagem de tempo fictício, né? Tempo de contribuição não admite contagem fictícia. Tivemos aí muitas alterações produzidas pela emenda constitucional número 20 de 1998. Depois tivemos a emenda constitucional 41 de 2003, entre as diversas alterações, acabou com o princípio da paridade, né? Impôs contribuição aos inativos e aos pensionistas. Também depois tivemos a emenda constitucional 47 de 2005, essa emenda que traz uma regra de transição que os concurseiros não precisam estar, né, tão preocupados com ela, porque não se é muito exigido, mas a emenda constitucional 47 de 2005 também produz alteração no artigo 40 e, por último, em 2015, tivemos uma alteração produzida pela emenda constitucional 88, que possibilitou, presta bem atenção, possibilitou que a aposentadoria compulsória, né, fosse praticada, alcançada, né, aos 75 anos. Muito cuidado. Essa alteração está causando aí um alvoroço entre os candidatos, né? Como os alunos me perguntam, Claudete, agora? A aposentadoria é os 75? Calma, meu povo, não é tão simples assim. Você tem que sempre saber o seguinte, você é candidato. Não importa o que se pratica, importa o que está no seu edital. E aí, a atual redação do artigo 40, produzida pela emenda constitucional 88, não acabou com a aposentadoria compulsória aos 70, não. Aos 70 anos, a aposentadoria compulsória é auto-aplicável, podendo a lei complementar, regulamentar uma aposentadoria compulsória aos 75 anos. Entendeu? Ok? Então nós vamos falar disso tudo neste módulo atualizadíssimo de regime previdenciário do servidor. Com certeza, vamos detalhar. E aí no Rio de Janeiro
tivemos aí o regime previdenciário próprio instituído em 2008, pela Lei 5260 de 2008, que sofreu, entre outras alterações, uma importante alteração produzida pela Lei 6243 de 2012. Essa lei institui aqui no estado do Rio de Janeiro o regime complementar. E com a instituição do regime complementar, fatos importantíssimos, né? Regras, melhor dizendo, importantíssimas, passaram a ser observadas e praticadas no regime próprio. Presta bem atenção. O nosso módulo é do regime próprio. O nosso módulo aqui é da Lei 5260 de 2008, com a redação produzida pela Lei 5243 de 2012. 6243 de 2012. Entendeu? Eu estou falando isso porque a Lei 6243 ela tem conteúdo próprio. Ela não é apenas uma legislação de alteração, certo? Como acontece, né? Não é o caso. Ela tem conteúdo próprio. Ela institui aqui no estado do Rio de Janeiro o regime complementar ao regime próprio. É um outro estudo, é uma outra legislação. Além de instituir o regime complementar, né, um outro instituto jurídico, ela também altera a Lei 5260. Então, nós vamos fazer o estudo da Lei 5260 com as alterações produzidas pela Lei 6243, se bem com 52, né? 6243 de 2012, entre outras atualizações. Certo? Ok? Por quê? Porque esse é o foco no edital. Esse é o foco no edital. Se o seu edital até hoje não cobraram, se o seu edital cobrar a Lei 6243 de 2012, aí nós vamos montar um outro módulo, porque todo candidato sabe, ao estudar, tem que ter foco no edital. Ah, é interessante essa Lei 6243, regime complementar, vou lá dar uma olhadinha. Depois que você conquistar o seu cargo. Agora não. Agora a gente estuda o que interessa para acertar a questão da prova, não é isso? Porque é isso que vai fazer você conquistar o seu cargo. Foco total, certo? E aí, outro detalhe também muito importante é que aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2016, foi instituída, regulamentada pela Lei Complementar 168, a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Então, presta bem atenção. No estado do Rio de Janeiro, já está sendo aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Mas eu acho muito pouco provável, posso estar enganada, ok? Mas eu acho muito pouco provável que o seu edital cobre a Lei Complementar 168 de 2016. Se o edital incluir a Lei Complementar 168 de 2016, você vai afirmar para o examinador: olha, examinador, no estado do Rio de Janeiro, a aposentadoria compulsória acontece aos 75 anos. Mas se no seu edital não estiver a Lei Complementar 168 de 2016, você vai afirmar para o seu examinador: examinador, olha só, a aposentadoria compulsória, ela é aos 70 anos auto-aplicável. O comando constitucional é suficiente, podendo a lei complementar regulamentar a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Presta bem atenção, existe o mundo real, existe o mundo virtual, que é esse que me permite conversar com você aí. E existe o mundo edital, meus alunos sabem, né? Tem que viver até a data da prova o mundo edital, entendeu? Então, além de saber a matéria, tem que saber fazer prova. Tá todo mundo me perguntando isso. Claudete, agora é 75 anos, né? Você é servidor ou você é candidato? Porque eu também dou aula para quem é servidor, né? Você é servidor ou você é candidato? Ah, eu sou servidor. Então é isso mesmo. Sua aposentadoria só vai ser aos 75 anos. O meu amigo Moacir está comemorando. Meu colega de trabalho está fazendo 70 anos, né? Em outubro de 2016 já vai poder esticar e ficar até os 75 anos. Tá lá, comemorando. Quem não queria sair aos 70 anos. Isso tá valendo? Tá. Agora, você é candidato? Ah, tá. O seu edital cobrou
a Lei Complementar 168? Não, não cobrou. Então você não pode afirmar que a aposentadoria compulsória é aos 75 anos, porque o seu foco é o edital. Combinado assim? Esclarecidas essas estratégias para você, candidato concurseiro, vamos iniciar o estudo do regime previdenciário próprio dos servidores efetivos e também dos membros vitalícios do Estado do Rio de Janeiro. Vai ser um bate-papo light, legal, vai ser um bate-papo concurseiro sobre um tema que todo mundo deve estar interessado, Previdência Social, né? Para que inventaram Previdência Social? Percebeu-se que, para que se trabalha? Por que você quer trabalhar? Por que eu trabalho e você trabalha? A gente não está tendo muito o que fazer? Não, não é isso não, né? Se trabalha porque tem que prover sustento. Sustento próprio e da família e dos dependentes. E aí, como que se provê o sustento? Com o trabalho. Só que existem alguns eventos de repercussão na sua capacidade laborativa. E isso gera repercussão econômica. Ok? E aí, a Previdência Social visa resguardar, é uma sistemática, né? Que visa resguardar o trabalhador e seus dependentes dos eventos de repercussão econômica na sua vida laboral. Existe o regime geral, aquele, né, do povão, da grande massa, INSS, né? Pois é, esse mesmo. O regime geral está instituído, está previsto lá no artigo 201 da Constituição Federal. Abrange todos os trabalhadores da iniciativa privada, os empregados domésticos, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, segurados especiais, iniciativa privada. Mas é só iniciativa privada? Não, também ampara os servidores públicos exclusivamente comissionados. Cuidado com isso. Quem é o servidor exclusivamente comissionado? Quem pode ocupar um cargo em comissão? Você me responde. Qualquer pessoa, Claudete, é verdade. Qualquer pessoa. Só que a lei separa os comissionados em dois grandes grupos. Vamos aqui? Olha só. Cargo em comissão, todos são comissionados. Direção de órgão, chefia de equipe, assessoramento, autoridade. Mas o legislador, ele separa os comissionados em dois grandes grupos. Um grupo, ele denomina dos exclusivamente comissionados, e o outro grupo é daqueles que já possuem a condição de servidores efetivos que foram nomeados para um cargo em comissão. Eles têm um tratamento funcional diferenciado. Funcional, no que eu digo, não é nos seus afazeres, é no regime de contratação e no regime previdenciário, ok? O regime de contratação é o mesmo, que é o regime estatutário, todos são estatutários, tanto o comissionado quanto o efetivo, tanto exclusivamente comissionado quanto o efetivo. Agora, presta bem atenção, o servidor efetivo, ele tem tratamento diferenciado. Primeiro que a Constituição determina uma reserva de vagas, né? A lei vai reservar um percentual dos cargos comissionados que necessariamente serão preenchidos por servidores efetivos. Está lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Também, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma vez o servidor efetivo nomeado para o cargo em comissão, ele tem uma opção remuneratória. Ele escolhe o que vai receber, se ele vai ficar somente com o valor do cargo em comissão, ou se ele fica com o valor do cargo efetivo acrescido de uma gratificação de 70% do cargo em comissão, ok? Isso está no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Foco no edital. Claudete, na prática não é bem assim. Não quero saber do mundo real. Quero saber do mundo edital, ok? E aí, seguindo, nós temos também uma diferença, porque os servidores efetivos nomeados para um cargo comissionado se afastam de seus afazeres
no cargo efetivo e vão desempenhar as atribuições do cargo comissionado. Ok? Se afasta e vai exercer o cargo em comissão, podendo até deixar de receber o valor do cargo efetivo e receber somente o valor do cargo em comissão. Mesmo assim, continuarão vinculados ao regime próprio de previdência. Então, ele continua no regime próprio de previdência dos servidores efetivos, ok? Regime próprio de previdência. Já o exclusivamente comissionado não tem reserva de vagas. Ele recebe o valor do cargo em comissão também, não tem opção remuneratória. E o exclusivamente comissionado está vinculado ao regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social. Quem é o exclusivamente comissionado? É aquele que era um servidor efetivo e se aposentou, ok? Aposentado. O empregado público também é tratado como exclusivamente comissionado. E aquele estranho, quem é o estranho? É o esquisito? Não, o estranho é aquele que não tinha nenhum vínculo anterior com a administração pública, ok? Então, o exclusivamente comissionado, ele está vinculado ao regime geral de previdência social. É o que determina a Constituição e também a lei própria de previdência no âmbito federal, ok? Então, o exclusivamente comissionado, os ocupantes de cargos temporários, os empregados públicos, bem como aquele que exerce o eletivo, mesma situação, eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, o mesmo raciocínio que se faz para um servidor efetivo quando é nomeado para um cargo em comissão, que se afasta do seu desempenho efetivo, vai exercer o cargo em comissão e mesmo assim vai continuar vinculado ao regime próprio de previdência social, o servidor eleito também se afasta, salvo o vereador, eu sei disso, né? Que é possível lá pelo artigo 38 da Constituição, o vereador acumular o seu desempenho com o cargo efetivo. Mas os demais cargos eletivos, foi eleito governador, senador, presidente, deputado, e aí ele vai se afastar do seu cargo efetivo, não vai receber, salvo o prefeito, que tem uma opção remuneratória, também sei disso, mas em regra ele não recebe o valor do seu cargo efetivo, vai receber o subsídio do eletivo e continua vinculado ao regime próprio de previdência social. Entendido isso? Ok, show. Bom, Claudete, mas por que você está falando do regime geral de previdência social se o que interessa é o regime próprio de previdência social? Porque o parágrafo 12 do artigo 40, que é esse que é cobrado na sua prova, determina que na lacuna do regime próprio aplicar-se-ão subsidiariamente as regras do regime geral. Ah, então eu tenho que estudar o regime geral? Não. Estudar, aprofundar o estudo? Não, não precisa, ok? Salvo se o teu edital cobrar, direito previdenciário. Mas você precisa ter a base, o mínimo do regime geral. Você tem que saber que ele existe, quais são os destinatários, né, que estão ali obrigatoriamente ali vinculados ao regime geral. Você precisa saber que existe um teto único de benefício no regime geral, ok? Então, esses detalhes são importantes para a gente aplicar e entender o regime próprio do servidor, porque esse é o nosso objetivo. Quem é que está vinculado ao regime próprio dos servidores? Ele é destinado aos ocupantes de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele foi idealizado para os servidores efetivos e depois ele foi estendido aos vitalícios, magistrados, membros do Ministério Público e os membros dos tribunais de contas, certo? E aí, no Rio de Janeiro, como está regulamentado o regime próprio dos servidores estaduais, né? Estado do Rio de Janeiro,
a base constitucional, artigo 40, a Lei 3.189 cria a entidade gestora, que é o Rio Previdência. Nem sempre essa legislação é cobrada, raramente ela é cobrada em prova, né? Então, só para você saber, né, que não é só a Lei 5260, mas os editais do Estado do Rio de Janeiro vêm cobrando a Lei 5260 de 2008, devidamente atualizada. Ah, esqueci de um detalhe. Claudete, onde que eu consigo essa lei atualizada? No site da Alerj? Pode ser. Mas eu tenho meu trauma com a Alerj, sabe? Depois de 20 anos trabalhando com legislação específica, principalmente do Estado do Rio de Janeiro, eu tive algumas decepções com a Alerj. Então, assim, eu não consigo confiar, certo? Se está devidamente atualizada, porque eu já levei alguns tombos. E aí, no meu site, claudetepessoa.com.br, é um site da professora, as legislações que eu trabalho estão lá gratuitamente para todos os concurseiros, todos os candidatos, tá bom? Outro tema muito importante no nosso estudo é o regime complementar. Mas, Claudete, você falou que a gente não ia estudar o regime complementar. Calma! Realmente, nós não vamos ver os detalhes do regime complementar, né, que aqui no Estado do Rio de Janeiro foi instituído pela Lei 6243. Mas ela, já disse, alterou artigos da Lei 5260 de 2008. E esta é a lei de nosso estudo, né? A 5260 de 2008. E tem mais. Aqui eu ainda nem cheguei na lei, estou falando das bases constitucionais. E aí a Constituição, lá no artigo 40, que é cobrado em vários, quase todos os concursos públicos, você tem que saber, e tem que saber muito, ok? Então nós temos ali uma permissão constitucional para que os entes federativos instituam o regime complementar para os seus servidores efetivos. Artigo 40, parágrafo 14 a 16, ok? Permitiu o Constituinte. E disse mais o Constituinte: olha, entes federativos, vocês podem instituir esse regime complementar ao regime próprio. Agora, presta bem atenção, uma vez instituído o regime complementar de previdência social, os entes federativos poderão fixar para o valor das aposentadorias e das pensões a serem concedidas pelo regime próprio de previdência do servidor o mesmo limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Opa! Então tem uma informação aqui muito importante. Olha só, no regime geral de previdência social existe um teto único de benefícios. Exemplificando, hoje ele está em R$5.000. Não é muito longe disso, ok? Exemplo, teto único, R$5.000. Vamos usar um número redondo para ficar fácil de fazer cálculo, né? E aí, tem uma hora que não vai ter jeito, tem que mostrar para você como funciona o cálculo. E aí, como é que vai ser? Tem teto único de benefício no regime geral para aposentadorias e pensões. Quer dizer que não se aposenta recebendo mais que R$5.000, nem deixa a pensão maior que isso. Ué, mas ele recebe um salário aí de R$15.000 e mesmo assim a aposentadoria vai ser de R$5.000? É, isso mesmo, vai contribuir sobre R$5.000. Ok? No regime próprio dos servidores, a princípio, este teto não é observado, não é aplicado. E aí você vai ter que tomar um cuidado muito grande na sua prova, ok? Porque o que o Constituinte diz é o seguinte: o regime próprio dos servidores não observa teto único de benefício. O que o parágrafo 2º do artigo 40 determina é que as aposentadorias e as pensões não podem superar a remuneração do servidor. Mas isso não é teto único, isso é limite para a fixação das aposentadorias e das pensões. Entendeu? Ok?
Agora, se o ente federativo instituir o regime complementar, aí sim, no regime próprio, por força da instituição do regime complementar, será aplicado o teto do regime geral. Entendido isso? Claudete, como eu respondo isso na prova? Porque aqui no Rio de Janeiro já foi instituído o regime complementar. Aí você vai ter que ser esperto, antenado, tem que saber fazer prova. Se o enunciado da questão localiza a pergunta em sede constitucional, você vai dizer: no regime próprio dos servidores, não está imposto o teto único de benefício, mas poderá observar o teto único do regime geral se for instituído o regime complementar. Essa é a resposta correta nos termos constitucionais. Agora, o examinador no estado do Rio de Janeiro pode perguntar, porque já está na Lei 5260 de 2008, o regime próprio dos servidores do estado do Rio de Janeiro observa teto único de benefício? Sim, observa, porque já foi instituído, certo? O regime complementar no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Ok? Então isso é muito importante porque você é candidato, você é concurseiro e não pode se deixar levar pelas pegadinhas, né, pelas artimanhas do examinador, tá certo? E aí, olha só o que diz mais o Constituinte. O mencionado limite, que limite? O teto único de benefício do regime geral somente será imposto aos servidores que ingressarem após a data da criação da respectiva previdência complementar pública. Quer dizer o seguinte, aqui no Rio de Janeiro se fixou essa data de criação em meados de 2013, que foi quando foi instituída a RJPrev, que é a entidade gestora do regime complementar carioca, certo? Então quer dizer o seguinte, que aquele que ingressa no serviço público do estado do Rio de Janeiro após 2013, meados de 2013 para cá, ingressa no regime próprio, porque o regime próprio é de adesão obrigatória, diferente do regime complementar, que sempre será de adesão facultativa. Aquele que ingressa no serviço público do estado do Rio de Janeiro após 2013, ele ingressa no regime próprio com um teto de benefício do regime geral. Ele é imposto a esse servidor, é obrigatório observar esse teto único de benefício para os chamados novos servidores. Agora, e os antigos servidores? Perdão. E os antigos servidores? Para aqueles que já estavam no serviço público, a aplicação do limite depende de sua prévia e expressa opção. É o meu caso, eu estou lá desde 1994. Não vou querer aderir a esse regime complementar, ok? Por quê? Porque ele vai impor o teto único do regime geral. E aí eu não quero isso para mim. E por que isso? Por que eu não quero isso para mim? Por quê? Porque o legislador, na Lei 6243, ele afirma expressamente, está lá, na legislação, que o servidor que antes da instituição da RJPrev, que aderir ao regime complementar, ele está abrindo mão das suas contribuições sobre as parcelas excedentes ao teto. E essa adesão, ela é irretratável, irrenunciável, entendeu? Então, assim, realmente o regime complementar, ele foi elaborado, pode ser que mude, mas ele foi elaborado, pensado para os novos servidores, ok? Certo? Então, assim, nós vamos
analisar o que, né, a Lei 6243 trouxe de novidade, de alteração na Lei 5260 de 2008. Importante você já perceber que o regime próprio de previdência, ele é de adesão obrigatória. Lá no dia da sua posse, no dia da sua investidura, que você vai fazer, né, declaração de se tem outro cargo ou não, se vai apresentar declaração de bens, vários momentos você vai adquirir sua matrícula, várias rotinas de quem está iniciando o serviço público. Ninguém, em nenhum momento, vai te perguntar se você quer aderir ao regime próprio, porque ele é de adesão obrigatória. Agora, o regime complementar, ele sempre, seja para servidor novo, seja para servidor antigo, ele sempre será de adesão facultativa. Você vai aderir se entender adequado, se entender pertinente a sua participação nesse regime complementar, ok? Certo? Olha só, a gente está só começando o nosso bate-papo concurseiro. Estamos só numa introdução ao estudo, né, do regime previdenciário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Se você está vendo essa primeira parte do nosso curso, primeira aula, primeiro vídeo do curso nas redes sociais, adquira o módulo completo que aparece aí, né, no site do curso, que aparece aí na sua tela, e vamos lá bater um papo sobre aposentadoria. Não é só para o seu concurso não, viu? É um tema que vai ser importante também para a sua vida de servidor. Chegue no serviço público consciente das regras previdenciárias aplicáveis ao seu caso. Isso é muito importante, né? É um futuro que você está preparando desde já, certo? Volto a falar, a esse bate-papo concurseiro no próximo vídeo. Te aguardo lá. Tchau, tchau!